áreas do rosto escurecer um pouco mais. Só que enquanto isso o branco vai secando na parte do globo ocular. Tira o branco de lá da bandejinha, que está com o lenço umedecido, e coloca nessa bandeja que a gente está trabalhando. Isso evita trazer água de lá para cá. Eu preciso que esse branco esteja seco na hora de trabalhar o olho. É um pouquinho só. Ai, tem um fiapo aqui. Mão sempre limpinha, tá, pessoal? Na hora de trabalhar com a boneca. Olha, é só esse cantinho aqui. Eu aproveito que eu já tô com um pincel menor. Tiro o excesso, acomodo. Só nesse canto aqui. De um lado. Do outro. Porque às vezes você precisa dar 2 demãos, a depender do tecido, ele chupa bastante a tinta, precisa dar 2 demãos de branco. O cantinho aqui. Deixa esse branquinho secando aí. Agora vou precisar do marfim para acentuar um pouco mais de luz em algumas áreas. Tiro o excesso, sempre eu tiro o excesso para não ficar com muita tinta no pincel. Agora eu preciso iluminar algumas áreas como ponta de nariz. Eu acho que foi fiapo de lã de enchimento lá no meu paninho, gente. Porque eu tô com muito fiapinho, vou trocar de paninho já já. Olha, eu preciso de um pouco mais de luz. Aqui nessa área de cima do nariz, tá? Aqui em cima do nariz. Então, eu venho com marfim. Evita usar branco. Trabalha com um tom mais aproximado do branco, no caso, o marfim é o mais próximo. Olha. Porque aí você consegue iluminar, não dá aquela luz intensa e consegue um efeito mais natural. Tiro o excesso. Em cima da pálpebra, no meio, na região do meio. Puxo de um lado para o outro, não estico demais. Lá no paninho tiro o excesso, isso acomoda a tinta, mesma coisa do outro lado, no meio. Puxo de um lado, puxo para o outro, não estico demais. Um pouquinho bem no centro do queixo. Pincel bem mais seco. Isso. Um pouquinho nessa parte do supercílio, no centro do supercílio, ainda pincel seco, só com resíduo de tinta, dos 2 lados. Observa que eu estou acomodando bem na região central dos olhos, que é onde vai ter mais luz. Um pouquinho na testa, lá no centro da testa. Aqui, olha. Acompanho o centro do rosto, acomodo a tinta e daqui eu vou puxando para a parte externa. Agora o pincel mais seco, eu matizo o tom para que ele não fique só colocado aí. Agora vou dar uma pinturinha neste lábio. O lábio eu vou trabalhar com o rosa antigo. Então, pinto o lábio superior primeiro. É menina, então
eu posso dar uma coloração mais intensa para esse lábio. Venho com rosa antigo. Preencho o lábio superior. Um pouquinho do rústico para dividir os dois lábios. Então, eu venho na linha entre os dois lábios, com a tinta no lábio superior, que foi onde eu acabei de colocar a tinta, porque eu vou fazer um matiz. Desse rústico com rosa antigo, tiro o excesso para poder fazer um matiz com menos tinta. A gente lembra que a gente tem uma bolinha aqui, ó, né? Uma esferinha no centro da boca, do lábio superior, então a gente vai puxar a tinta respeitando esse limite. Aí vai matizar os dois tons, o rosa antigo com o rústico. Vamos começar a dar volume pro lábio agora. Matizo com leves batidinhas. Acomodando a tinta no lábio. Agora a gente vai para o lábio inferior. Rosa antigo. Acomodo a tinta no lábio. Acomodo a tinta. Procura ter bastante cuidado, apoia a mão para não sair das linhas. Pronto, tinta sem grumo, bem esticadinha. Aqui, a gente lembra que a gente tem duas áreas de luz, né? Uma de um lado, a outra do outro. Então, agora na hora de trabalhar com o rústico, a gente vem na parte inferior do lábio, porque o lábio projeta sombra nele mesmo. Por ter volume, ele projeta sombra nele mesmo. Acomodo a tinta na parte de baixo do lábio e vou acomodando no sentido do contorno, respeitando aquele princípio de que a gente tem duas esferas na parte de baixo do lábio. Então, eu não puxo demais essa tinta, eu acomodo ao redor, como se eu tivesse essas esferas aqui. Então, é no sentido circular. Agora, vamos à luz. Marfim. Bato um pouquinho aqui no centro. Tiro o excesso no tecido. E dou umas batidinhas bem aqui no meio. Volto de novo com marfim, vou lá no tecido, tiro o excesso. Bato novamente aqui, porque eu não quero que ele fique só colocado. Eu quero matizá-lo ao tom de baixo. Então, é isso que eu fiz. Tiro o excesso no paninho. Aqui, eu vou salientar a área de divisão do lábio. Porque essa etnia tem essa peculiaridade. Essa parte do lábio fica mais clara um pouquinho. Então, como eu não quero só fazer um tracinho, eu estou trabalhando com o pincel número 2, para que ele matize o tom ao tom que está embaixo, ao tom da boca. É o que eu estou fazendo agora. Estou esfregando as duas tintas para poder matizá-las. Tiro o excesso do tecido, no tecido e acomodo aqui, ó,
porque essa parte aqui não precisa de muita luz, que é a parte do centro da boca. Depois nós vamos voltar com um tom mais escuro aqui. Agora vamos dar um pouco de luz ao lábio inferior. Lembramos que a gente tem duas esferinhas, né? Uma aqui, a outra aqui. Tiro o excesso lá no paninho e acomodo batendo essa tinta. Bem de leve, procura não bater no meio dela, bate mais próxima à borda. Dos dois lados. Preciso de um pouquinho mais, que aqui dê menos tinta, tiro excesso no paninho. E aqui posso, como o lábio ele é bem volumoso, eu posso unir um lado ao outro, respeitando o volume. Eu pretendo trabalhar mais um rostinho, que é um rostinho de menino, para depois passar para a parte de vestimenta. Clarear um pouquinho mais aqui. Pronto. Agora eu vou voltar a escurecer o centro da boca com rústico. Pego um pouquinho de tinta, pincel no lábio superior, escurecer um pouquinho mais aqui, porque eu acabei tirando a sombra mais de um lado que do outro, mais deste lado de cá do que do de lá. Aí a gente volta fazendo um trabalho conforme a necessidade. Ok. Enxaguar o pincel. Eu estou secando o pincel no paninho, por isso que eu estou em silêncio. Agora eu posso definir a cor do olho. Eu vou trabalhar um tom meio cor de mel aqui. Então, a gente vai precisar de uma tonalidade de amarelo. Eu acabei esquecendo de colocar na bandejinha. Eu vou pegar e já volto. Pronto. Eu peguei o melão, mas pode ser o amarelo que você tem aí. Pode ser o ocre, o siena natural. Fica bem bonito. Então, na região que a gente vai trabalhar a íris, que é essa parte aqui, eu já vou passar o amarelo, porque eu quero que o olho fique uma tonalidade cor de mel. Eu ainda não acabei fazendo o detalhamento todo, porque depois vou passar para um outro pincel, então eu tô aproveitando o pincel número 2 ainda, de cerda. Depois vou pegar o de pelo. Olha, acomoda na íris. Às vezes vai precisar de 2 demãos, porque o amarelo ele some rapidinho. O tecido absorve. As cores claras ele tende a absorver rapidinho. Esse é o amarelo melão. Acomoda bem perto do branco.
Preenche a área onde vai ficar a íris, que é a parte colorida dos olhos da gente. Fica bonito cinza também, mas para a proposta aqui, eu quero um tom mais claro. Agora eu venho com um pouco do rústico e um pouco do chocolate. Vou precisar dos 2 tons. Primeiro o chocolate, que é o tom intermediário. Vou colocar o chocolate aqui na região do contorno da íris e vou acomodar aí, só na região do contorno da íris. Do outro lado a mesma coisa. Vai acabar escurecendo o tom do melão. Fica um tom de amarelo não tão amarelo. Agora, com o rústico, eu vou fazer uma linha nessa íris. Na parte de baixo, tiro o excesso no paninho, matizo no sentido do contorno. O amarelo já sumiu. A mesma coisa do outro lado. Rústico, no sentido do contorno, só para definição de íris, tá? Como é bem pequenininho, a tendência é mesclar rápido os 2 tons, 3 tons no caso aqui. Agora limpo bem lá no pincel, deixa eu limpar aqui. Deixa a carinha aí, o rostinho aí. Pronto, limpo lá, deixo o pincel o mais limpo possível, volto no amarelo. Agora eu vou centralizar o tom e vou dar leves batidas, como se esse amarelo fossem raios de sol voltados lá para o meio do olho, ó. Assim, ó, como se fosse voltado lá para o meio do olho. Então, essa é a direção da pincelada que eu vou dar. No outro olho, a mesma coisa. Começo no centro e vou fazendo as rajadinhas, olha, como se eu estivesse direcionando para um ponto aqui no meio do olho. Só na região da íris. Tiro o excesso. Agora com preto, vou lá na bandejinha. Tiro o excesso no tecido. Eu sempre faço isso porque às vezes a gente carrega água de lá do lenço umedecido. E limpando o pincel no tecido, essa água descarrega no próprio tecido. Eu vou preencher a íris, que é a parte preta do olho. E eu vou deixar isso aqui secar um pouquinho para voltar a trabalhar nos olhos depois. Olha, o amarelo já quase sumiu. Os tons claros, eles somem um pouco. No tecido um pouco mais escuro, ou com a tonalidade um pouquinho mais escura, eles tendem a desaparecer um pouco. Desculpa, eu tirei um pouco do foco. Eu só tô preenchendo, tá? Preenchendo a área da pupila. A pupila é sempre preta. Aqui. Do outro lado a mesma coisa. Procura deixar simétrica, as duas bem simétricas, mesmo tamanho. Eu não costumo riscar. Esse aqui eu risquei, porque nos outros eu não tenho riscado. E às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer a mão livre. Então, nesse aqui eu já deixei a pupila riscada. É que eu costumo fazer a mão livre, então... Mas nem todo mundo consegue fazer. Então, eu deixei essa aqui riscada já. Para facilitar. Para quem tem um pouco de dificuldade de fazer. Procura deixar as duas do mesmo tamanho. Olha aí.
Agora isso aqui vai secar um pouquinho, para que a gente volte a trabalhar aqui. Agora eu vou trabalhar com pincel filete. Eu vou definir algumas áreas já utilizando o preto. Vou pegar um pouquinho mais de preto lá na minha bandeja, colocar aqui na outra bandejinha de trabalho. Com o pincel filete, agora eu vou definir as áreas que eu preciso sulcar um pouco mais, ou deixar mais escurecidas. Dentro das narinas, aqui ó, dentro das narinas, a divisão dos lábios, eu preciso deixar um pouco mais escura. O cantinho da narina também, um pouquinho mais escuro. E aí a gente vai vendo a necessidade conforme vai fazendo o trabalho, para não escurecer demais também. Então, em primeiro lugar, dentro da narina. Faço tracinho. Olho para a bonequinha, vejo se está bem. Embaixo da narina. Puxo levantando o pincel, porque assim vai ficando mais fininho. Do outro lado, a mesma coisa. Puxo, aí fica mais fininho lá na parte de cima. Faço uma linha aqui embaixo, ó, nessa região aqui do nariz, ó, aqui embaixo. Uma fina linha para dividir o nariz do buço. Pronto. Agora, para dividir o lábio superior do lábio inferior, procura fazer uma linha contínua, sem ficar penteando muito. O que é penteando? Fica fazendo movimentos assim, olha, com o pincel, porque isso faz com que o traço fique mais grosso. Aqui. Puxo o cantinho, puxo o cantinho. Dê um leve sorriso para a nossa mocinha. Embaixo do lábio. Cuidado para a boneca não fugir, a cabeça não escorregar da mão, porque nessa hora... Olha, eu tô tentando tirar a tinta do pincel, pronto. Aqui. Vou aproveitar e já vou fazer as sobrancelhas, só que a sobrancelha eu vou usar o rústico, tá? Tô com um pouquinho de resíduo de preto no pincel, ele vai ajudar. A dar o tom que eu preciso. De um lado. Do outro. E aqui eu posso fazer pelinhos. Olha, começo do centro, né, da parte central do rosto, e vou deitando para a parte de fora. Mesma coisa do outro lado. Estou sem tinta, deixa eu voltar lá na bandejinha. Ó, aqui, vou deitando. Vai ficar bem fininho a parte de fora. Agora os cílios. Preto. Volto na minha bandejinha. Aqui eu giro o pincel para que a tinta fique bem acomodada. Parto de dentro do rosto para fora. Então, vou fazer um traço aqui. E saio aqui embaixo. Traço contínuo também. Do outro lado a mesma coisa. Respeitando o formato dos olhos. Ok. Lembrando que, como a gente tem o globo ocular em formato esférico, a tendência é que a pálpebra, quando cobre os olhos,
ela vai projetar sombra no globo ocular. Então, a gente puxa um pouquinho de sombra para dentro desse olho. Então, com um pincel seco, eu tô trabalhando aqui o número 2 de cerda, seco e limpo. Eu vou matizar um pouquinho desse tom de preto aqui na linha superior do olho, olha, assim, ó. Vou puxando, porque o de baixo já tá seco, então vai fazer uma leve sombreada, uma esfumada aqui. Deixa o olho mais natural, porque a pálpebra tá projetando sombra no olho. Então, ela vai ficar com o olho mais natural e não vai ficar com o olho tão arregalado. De um lado. Do outro, é importante que o de baixo já esteja seco. Se você não conseguir, que já secou, vai lá na bandejinha, pega um pouquinho do preto, tira o excesso no paninho, vem com o pincel seco e faz esse trabalho. Você garante um ar mais natural, uma expressão mais natural para a boneca. Evita aquela expressão de olho arregalado. Deixa eu voltar aqui na bandeja, que a tinta preta já está quase seca. Esse canto aqui ficou sem sombra, ó, esse cantinho. Vou colocar um pouquinho de sombra. Parto da íris, da pupila para fora. Agora eu já tô vindo com tinta mesmo, porque a tinta secou rápido. Da pupila para fora. Pronto. Consegui um sombreamento bom para este olho. Agora com o pincel filete, eu vou trabalhar primeiro o rústico para fazer uma linha de contorno deste olho embaixo, tá? Olha, vem da parte de dentro do rosto para a parte de fora. Faço um traço de um lado, um traço do outro lado. Pronto, definiu bem. Com o rosa antigo, deixa eu ver aqui na outra bandejinha, que nessa aqui já secou, por causa da luz. O rosa antigo, eu coloco um pinguinho aqui no canto do olho para fazer a bolsa lacrimal. De um lado, do outro. Puxo um pouquinho. O branco quase sumiu daqui desse canto. Eu volto com ele. Aqui. Aqui. Por isso que eu digo que a gente vai ajustando conforme a necessidade. Pronto. Agora a gente precisa dar um pouco mais de luz para algumas áreas aí. O lábio vai precisar de um pouco mais de luz. A gente já entrou com o marfim, que foi o meio tom. Agora a gente já vai vir direto com o branco. Então, pincela no branco, o branco ali já tá seco. Deixa eu voltar lá na minha bandejinha, que tem as tintas no lenço umedecido. Olha. Pincelo, põe um pouquinho aqui no meio.
e um pouquinho nas duas partes de baixo do rosto. Com um pincel seco e limpo, dá uma batidinha para acomodar esse tom aí. De um lado, de outro, e aqui no meio. Tiro o excesso. Esfumo isso, puxando para cima. E aqui para o centro da boca. Pronto, já dei mais luz aqui. Agora eu vou trabalhar com a luminosidade de dentro dos olhos. No nariz eu acho que a luminosidade está boa. A gente tá vendo com bastante definição esse narizinho aí. Eu vou vir só com um pouquinho de rústico, porque essa linha aqui, deixa eu marcar, mostrar com lápis, essa linha vai sumir. Que essa linha aqui é a linha que eu fiz do esboço com a caneta fantasminha. Então, eu vou dar só uma escurecidazinha com o rústico para que isso daí não suma na hora que eu for usar o secador de cabelos para tirar a marca da caneta. Então, voltando com o branco, vamos fazer a área de luz nos olhos. Tiro o excesso para não carregar muita tinta. Então, vamos lá. Eu vou colocar um pingo de tinta da íris e puxar para pupila. Vou fazer isso 2 vezes. Olha, movimento circular. O outro olho a mesma coisa na mesma posição, porque os 2 olhos eles vão emitir a luz do mesmo jeito. Porque eles têm o cristalino, eles recebem a luz da mesma forma. A não ser que eu queira dar um efeito diferenciado na minha boneca. Aí eu coloco de outra maneira, mas os olhos refletem a luz ambos da mesma maneira por serem esféricos. Olha aí. Agora, um lado, esse aqui, eu vou deixar um pouquinho mais largo. Porque assim o olho fica com mais luz. Então, eu vou engrossar um pouquinho. Só um dos fios. Eu tô trabalhando o de cima justamente porque eu quero mais luz em cima do olho aqui. Cuidado para não bater lá na área de sombra que a gente tem nos olhos. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta porque aqui tá secando. Bater lá na água, por um pinguinho de água. Porque a tinta tá bem mais seca, eu preciso dela um pouquinho mais diluída. Então, eu tô trabalhando com a água e um pouco de tinta tirada lá na minha bandeja onde tem o lenço umedecido. Ele cria uma película já, ó. Eu preciso dele mais diluído para fazer esses tracinhos. Agora eu vou colocar uma bolinha aqui no centro. E vou puxar feito uma vírgula pro lado de fora. Uma bolinha aqui no centro e faço a mesma coisa. Puxo feito uma vírgula pro lado de fora. Pronto, tem uma luminosidade boa para os olhos. Deixa eu só acentuar esse aqui.
Aqui também. Pronto. Dá uma luz bonita para os olhos. Já. Cuidado para não colocar luz demais ou sombra demais. Eu vou trabalhar com amarelo um pouquinho mais claro. Então, eu pego o amarelo, coloco lá perto do branco, puxo um pouquinho do branco. Para fazer um amarelo um pouquinho mais pálido. Porque eu preciso de um pouco mais de luz na parte do amarelo do olho, só que eu não posso entrar com branco. Então, eu venho com o amarelo mais claro. Então, aqui onde a gente fez aqueles raiozinhos de luz, a gente clareia mais na região do centro do olho. Eu limpei aqui minha mão, gente. Aqui, ó, mais aqui, ó, na região do centro do olho. Então, o outro, eu dou um pouco mais de luz. Não ultrapassa a íris, deixa só mesmo na íris aqui. A íris é a parte colorida dos olhos. Pronto. Agora eu vou no preto de novo, que eu vou fazer os cílios. O preto precisa estar bem diluído também. Tiro o excesso. Pego com a pontinha do pincel. Vou fazer do lado de cá primeiro para não apoiar a mão em cima. Eu acho que a pálpebra quase não está muito marcada. A gente pode marcar um pouquinho mais. Poderia marcar até com o próprio preto, mas como eu vou usar o cílio, vamos ver se já vai dar um resultado bom. Do centro do olho para fora, deito o pincel, levanto. Isso faz com que o cílio fique com a base mais grossinha e a ponta mais fina. Vou deitando para fora do rosto. Agora chegou no centro, eu viro para dentro. Aí são cílios menores um pouquinho, mais finos um pouquinho. Aqui, passei novamente. Eu vou definir um pouco mais essa área aqui, olha, do olho. Porque eu achei que sumiu um pouco o preto daí. Cuidado quando tá trabalhando, porque eu apoio os dedos, né? Então, se aqui ainda estiver muito molhado, evita apoiar o dedo no trabalho. Ou apoia fora, tá? Para não manchar o rosto. O preto, quando ele começa a ficar mais encorpado, cria aquela natinha, ele já cria os traços mais grossos um pouquinho. Caso você precise diluir, dilua com um pouquinho de água. Agora aqui no centro, eu viro para a parte interna do rosto, puxo alguns cílios, não precisa ser muito, não. Já tá um olhar bonito. Eu pus só uma esquinha de água para diluir o preto, porque ele tá bem grosso. Vou pegar na minha bandejinha lá ainda um pouco, tem. Aí aqui. Limpo no pincel para tirar o excesso de água que possa carregar. Cílio inferior. Eu faço só um tracinho de fora para dentro. Eu puxo 2 cílios ou 3 no máximo daqui. Eu não gosto de fazer os cílios inferiores muito extensos, então eu faço pouquinhos pelinhos, eu acho que fica mais delicado o olhar, mas aí vai de cada um. Três fiozinhos. Pronto.
Eu acho que esse olho já tá bom. Só falta definir agora um pouquinho aqui, olha. Colocar um pouco mais de preto para definir algumas áreas. Do olho. E a narina aqui dentro, só um pouquinho mais de preto. Ficar um pouco mais sulcado. O lábio também eu posso fazer um novo contorno com preto para dividir melhor o lábio superior do lábio inferior. Pronto. Pronto. A nossa bonequinha, o rostinho da bonequinha negra está bom. Só faltou uma coisinha que eu gosto de fazer, eu sempre falo que gosto de fazer. Eu pego a pontinha, ou um boleador, ou fundo de um pincel, bato lá no branco e venho e coloco uma pontinha de luz nas bochechas. Eu acho que fica com um olhar mais infantil para a criança mesmo. Mas depois ele vai sumir, ele não vai ficar assim tão demarcado. Mas é isso aqui. Aí no caso queira aqui um pouquinho também em cima do nariz, pode colocar. Então a proposta de hoje é esta. A pintura do rostinho da boneca negra. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil esse vídeo em alguma coisa. Gostou? Não esquece de dar o seu joinha, fazer um comentário se pinta assim, se já pintou alguma vez ou pinta de maneira diferente, o que você achou. Visita a nossa página, tem um grupo no Facebook, aqui tem o QR Code do grupo, tá? Então, se você quiser fazer uma visita, ela tem um material de apoio, tem os moldes, tem tudo que eu posso, eu normalmente coloco lá. Eu ainda não coloquei os riscos dos rostinhos, mas eu vou colocar o risco dos rostinhos. No caso, tem esse aqui, tem este aqui, desculpa que eu vou passar na frente. Esse aqui tem lá, tá? Você pode adaptar depois. Mas eu vou passar o dos rostinhos menores da boneca de tamanho de 28 centímetros. Então, se gostou, dá o seu joinha, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso aos vídeos. Vai lá no grupo, olha o material que tem, exercita, pratica, deixa seu comentário. Eu agradeço porque assim o canal vai crescendo e vai chegando a cada vez mais pessoas. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.